Oi, boa tarde a todos. Eu me chamo Lucas e eu vou apresentar para vocês o artigo intitulado Paradigma Orientado a Notificações aplicado à programação de microcontroladores. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre as motivações que levaram ao desenvolvimento desse trabalho. O Paradigma Orientado a Notificações, o PON, é um novo paradigma que foi criado por Jean Simon e por seu grupo de pesquisa, e ao analisar a literatura desse grupo, nós notamos que ainda não havia muitos trabalhos que buscavam aplicar o PON a hardwares microprocessados específicos. Por isso, nós decidimos testar se o bom desempenho que o PON teve em hardwares mais robustos também se aplicava a essas plataformas com recursos mais limitados. Uma outra motivação do trabalho foi a intenção de aproximar mais o PON de aplicações de IoT, já que ela tem uma grande conexão com os conceitos que são implementados pelo PON. Bom, antes de falar mais sobre o trabalho em si, eu vou dar uma visão geral do que é o PON. Como o nome indica, ele é um paradigma em que busca ser uma alternativa a alguns paradigmas que já existem, como, por exemplo, o imperativo. A ideia central do POM gira em torno de elementos que são reativos e que podem enviar e receber notificações. Então, do lado direito da imagem, nós temos os elementos que são ligados à parte lógico-causal, que são aqueles que avaliam as regras do sistema, e do lado esquerdo nós temos os elementos que são factos execucionais, que são responsáveis por modificar o estado do sistema. E esses elementos se comunicam por meio de notificações que só ocorrem quando há alterações no sistema, ou seja, evita processamento desnecessário. Para dar uma ideia melhor de como o POM funciona, eu trouxe esse diagrama que mostra uma sequência de notificações e alterações dos estados. Primeiramente, o sensor 1 é ativado por meio de algum estímulo externo e faz com que a primeira premissa seja ativada, mas a regra, como um todo, continua sendo falsa. O segundo sensor, então, é ativado, tornando a regra verdadeira, e isso faz com que os métodos para ativar os atuadores sejam instigados. Os métodos vão ativar os atuadores e os atuadores vão modificar o ambiente de alguma forma, fechando o ciclo de notificações. Nesse ponto, o sistema chega a um equilíbrio, então não há mais notificações sendo disparadas. Em algum outro momento, o sensor 2 vai receber um estímulo externo, fazendo com que ele seja desativado, e isso faz com que a primeira regra se torne falsa, mas a segunda passe a ser verdadeira. E isso faz com que os métodos para desativar os atuadores agora sejam instigados, eles vão desativar os atuadores, e por fim o sistema vai chegar a um novo equilíbrio e vai permanecer assim até que haja novas mudanças de estado. Então, tendo essa visão geral sobre o POM, nós podemos passar para o sistema em si que foi proposto. O sistema é formado por sensores e por atuadores, todos eles conectados através de uma rede ou uma central controladora, e a central possui um chip microprocessador. No nosso caso, os sensores e os atuadores foram simulados no computador, mas eles continuam sendo conectados via rede central. E a central foi implementada em um Arduino, tanto em POM quanto C++, e em outro momento foi simulada em computador tanto em POM quanto C++. A lógica de controle dos atuadores é bem semelhante à que foi apresentada no diagrama anteriormente. Ela tem um número pré-definido de sensores, que são conectados por uma lógica e que ativam o mesmo número de atuadores. Já a lógica de desativação a única mudança que ocorre é que os sensores são conectados por uma lógica OR. Nós fizemos alguns testes com diversas combinações do sistema que eu acabei de apresentar, e para avaliar os resultados nós usamos as métricas análise do código gerado, tempo de resposta do sistema e a quantidade de dados enviados através da rede. Então, passando para os resultados, o primeiro resultado que nós temos é quanto ao código em si. Como se pode ver nessa tabela, os códigos em C++ são mais simples, eles necessitam de menos linhas e, portanto, ocupam menos memória. Por outro lado, o POM ocupa mais memória devido à sua estrutura, que é um pouco mais complexa, mas essa estrutura é quem evita as redundâncias e o processamento desnecessário. Os próximos resultados são quanto ao tempo de processamento da lógica, usando tanto C++ quanto o POM em um microcontrolador. Aqui eu quero ressaltar dois pontos interessantes. O primeiro é que o C++, as barras em azul, praticamente não alteram o tempo de processamento independentemente do cenário, mas o POM altera. E isso é porque o C++, sem otimização, é claro, necessita verificar as condições o tempo todo para decidir se deve ou não ativar os atuadores. Já o POM só processa quando há notificações, quando há alterações. Então, no gráfico mais à esquerda, as regras que nunca se tornam verdadeiras não chegam a gastar muito tempo porque não são verificadas pelo POM. E nos demais gráficos, as regras se tornam verdadeiras em alguns momentos e por isso elas gastam um pouco mais de tempo de processamento, mas ainda assim muito menor do que o pior caso. Outro ponto que eu quero ressaltar é que tanto o POM quanto o C++ têm aproximadamente o mesmo desempenho para o pior caso, que são as duas primeiras barras de cada gráfico.
e esse pior caso é quando todas as regras têm que ser avaliadas. Mas o POM melhora bastante o desempenho para as regras que são mais complexas, o que pode parecer contraintuitivo até, mas isso acontece porque essas regras se tornam verdadeiras com menos frequência, e, portanto elas são avaliadas também com menos frequência. O último resultado que eu gostaria de trazer é quanto ao tráfego de dados, que acaba sendo uma consequência dos resultados anteriores. O C++, novamente, sem otimizações, não guarda os estados do sistema e nem filtra quem deve ser ativado ou não. Por outro lado, o POM faz isso sem nenhum esforço adicional do programador. Para uma aplicação que necessita enviar dados pela rede, como essa, o C++ acaba congestionando mais a rede, porque ele envia continuamente atualizações até para atuadores que não precisam. Já o POM tem esse conceito implementado na sua estrutura, o que minimiza o número de notificações e, consequentemente, também minimiza bastante o tráfego na rede. As conclusões que nós tiramos, então, desses resultados são basicamente que, primeiramente, nós verificamos que sim, é possível utilizar o POM em uma plataforma microprocessada, mas o LingPOM, que foi utilizado, ainda precisa de melhorias para facilitar mais a programação. Também nós verificamos que os resultados e os benefícios do POM são condizentes com o que há na literatura para as outras plataformas. E o terceiro ponto que nós observamos é que o POM, de fato, ajuda a reduzir o processamento, que implica também uma redução de consumo, o que é um fator bastante importante para essas plataformas com recursos mais limitados. Por fim, algumas visões de trabalho futuro que nós temos são a melhoria da sintaxe e funcionalidades que são implementadas no LingPOM namespace e também da sua derivação para as plataformas microprocessadas. Outra possibilidade de continuidade desse trabalho é fazer a implementação e análise de aplicações mais complexas, envolvendo também sistemas maiores. Bom, essa era a visão geral que eu queria apresentar sobre esse trabalho. Eu agradeço a todos pela atenção e eu fico à disposição para questões e discussões. Obrigado.